Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aí mais uma aula, né? Uma aula aí de geografia, capítulo 11. Vamos aí estudar sobre o solo em si, né? Conhecemos aí as várias formas de solo, né? Tipo de solo, os componentes que existem no solo, nas rochas, né? Na aula anterior nós vimos isso, né? Agora vamos conhecer os tipos, né, de solo na sua classificação, né, nas suas características, né, como que o solo se formou, ou seja, como o solo que se formou inicialmente e o solo que conhecemos, né, nos dias de hoje. Então, para a gente poder ter esse entendimento, né, gente, vamos aí então fazer um breve relato aí da história, né, do nosso planeta, porque o nosso solo ele vem da história do nosso planeta, né? Então pegamos aí em média cerca de 4,5 bilhões de anos, né, que o nosso solo tem, que nada mais é a nossa superfície, né, do nosso planeta. Então ele tendo essa idade, ele logo a gente entende que ele passou por um processo de desgaste natural, né? Então, iniciando aí esse processo histórico, né, da história no nosso solo, né, do nosso planeta, a gente primeiro tem que entender que ele passou por um processo de desgaste e anterior a esse desgaste ele era conhecido como é chamado na geografia como o período plutonista, ou seja, o período onde o nosso planeta ele era uma bola esférica rochosa, né? Ou seja, de pura rocha. E aí, com o passar do tempo, essa rocha ela vai se desgastando e aí vai formando o solo que conhecemos hoje, né? Ou seja, a terra de diferentes colorações, diferentes texturas, de diferentes composições minerais, né? Então é assim que a história da nossa superfície, do nosso planeta, ela vai se revelar para a gente, né? Bom, então, tendo esse conhecimento, né, gente, que o solo, que a terra passou por um desgaste, isso se deve à ação da própria natureza, não é? Ou seja, inicialmente a natureza, mas o homem também ele faz um processo de desgaste do solo. A gente vai ver mais para frente, né? Então, o homem, ou melhor, a natureza fazendo esse processo de desgaste do solo, vai estar relacionado aí às ações da atmosfera, né? Como o vento, é um exemplo da ação da atmosfera, né? E a ação da litosfera também, ou seja, da questão da água, né, dos oceanos, a água da chuva, né, a temperatura, o sol, o frio, né, enfim, esses agentes naturais vai fazer que vão ser os responsáveis por desgastar o nosso solo, né? Então, isso ocorrendo, né, esse desgaste ocorrendo, vai surgir várias composições de solo, né? Ou seja, várias composições de elementos, né, que existem no solo. Então, vai existir o desgaste da rocha que vai se transformar em sedimentos, né? Ele pode se transformar em decomposição, em compactação, em transporte, em alteração. Então vamos conhecer um por um. Né? Sedimento é quando a ação do clima, né, do vento, da chuva, do sol, faz com que a rocha ela perca pequenos pedacinhos, né, chamados de sedimentos, que ele vai ser, né, depositado em alguma parte, né, da superfície. Muitas vezes isso vai ser compactado, vai ser depositado em leitos de rios, né, de mares, né, no caso dos oceanos, né? Então esses sedimentos eles vão acumulando e aí compactam, né? Pela ação também da própria natureza, eles vão se compactar, vão prensar, né, esses sedimentos um no outro, que vai formar um outro tipo de rocha, de solo, enfim.
Depois dessa compactação, tem a transportação também, ou seja, pela ação do vento, eles são levados para outras regiões, né? E aí vai sofrer outras alterações no solo, que aí então vai surgir outros tipos de solo. Então, esses são os resultados dos agentes naturais para a existência do nosso solo, né? Outro detalhe vai ser o homem. Né? O homem, quando ele passa a surgir, né, no mundo e descobre a agricultura, ele também vai fazer alterações no solo, ele vai modificar o solo de alguma forma, né? Ou seja, mexendo com a terra, né? Descompactando a terra para o plantio, né? De determinados produtos agrícolas aí. Então, isso vai ocorrer lá na antiguidade, né? Passando aí por final da pré-história, caminhando para a antiguidade. Então, o homem e a natureza são responsáveis por fazer essas mudanças, essas interferências no solo, né? Então, aqui temos um exemplo, né? Do lado aqui da figura, da formação do nosso planeta inicialmente, né? O período plutanismo, que é chamado, né? Onde apresenta somente o solo da forma rochosa, certo? Bom, e aí, para a gente ter esse conhecimento, né? E aí, pessoal, aqui mostra, ó, nessa figura, como o solo ele vai se desgastando ao longo do tempo, né? Então temos aqui, temos aquela primeira imagem, o período rochoso, né, do nosso planeta. Com o desgaste vai formar a Terra, né, que conhecemos hoje, forma aqui uma camada. As rochas elas vão se espedaçando, vão se diminuindo, né, fica numa determinada posição aqui. Com o passar ainda de milhares de anos, as rochas se desgastam mais, formam mais terras, né? E aí então as rochas vão se espedaçando e vão ficando cada vez mais para baixo da superfície da Terra. Passa-se milhares de anos, né? Aí vem mais desgaste das rochas, elas vão se quebrando, e aí esfarelando, formando mais terras e as rochas maiores vão ficando cada vez mais para baixo da superfície da Terra, né? E a superfície aqui vai crescendo, gramas, vegetação, né? Vai tendo transformação na parte superficial da Terra, né? Bom, então, pessoal, para a gente ter esse conhecimento, né, que eu estou falando hoje, existem dois estudos, né, que vai tratar aí dessa questão da formação do solo. Um é a pedologia, né, ou seja, a pedogênese, né, que fala também, né, a pedologia, ela vai tratar aqui. A pedologia ela vai tratar da questão de descobrir a origem daquele solo, né? Como ele se formou, se é de rochas magmáticas, se contém um minério, enfim, a origem, né? Da onde que aquele solo ele tem, ele surgiu, ele veio da onde, né? De qual fragmento, né? Se é de rochas magmáticas, de minério, enfim. E a edafologia, que analisa o tipo de solo, né? Para isso é utilizado muito esse estudo na agricultura para saber, por exemplo, o que se pode plantar em determinado tipo de solo. E dependendo do grão que for plantar, né, se ele não for compatível, se o solo não for compatível, o que podemos fazer para modificar aquele solo para poder ser plantado determinado produto, né? Então a agricultura tem muito conhecimento dessa área, né, do estudo do solo para o plantio, né? Outro detalhe aí, né, vai mostrar para gente que é a formação do solo. Vamos aqui na 428. Isso. A formação do solo, né, que vai mostrar aí para gente, por meio do estudo da pedogênese, né, que é o processo de formação do solo, ou seja, como que o solo ele vai se formar e
o processo dessa formação vai estar relacionado ao intemperismo. Né? O que é o intemperismo? É as ações climáticas, né? As ações da natureza, como eu estava falando inicialmente. Então, esse intemperismo é um conjunto das ações, dos processos da natureza, os processos químicos, biológicos e físicos, né, que existem na natureza, que modifica o solo, que transforma o solo, né, que dá características ao solo, né. Então, como que isso ocorre, não é? Então, um exemplo, os processos de intemperismo químico, ou seja, é a ação do componente químico que tem na água que vai alterar a formação do solo, fazendo com que ele tenha outras modificações, né? Ou seja, outras características. Então, a ação da água, ela vai, né, corroer a rocha, que aí depois vai formar um tipo de, de solo, né, um tipo de terra, enfim. Então, como podemos entender, né? Tem aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, né? Tanto bate quanto fura. Então, esse ditado ele é certo, ou seja, a água de tanto, né? Ela bater numa rocha, os elementos químicos também agindo naquela rocha, faz com que essa rocha se desgaste e cria um tipo de solo, né? Em determinadas regiões. O outro detalhe é as ações de intemperismo biológico, ou seja, que é a ação da presença de vegetais no solo. Né? Então os vegetais eles vão penetrando, né, nas rochas e aí vão quebrando, vão dando outros formatos e aí vão surgindo outros tipos de solo. Né? E também temos aí o intemperismo físico, né, que parte, deixa eu mostrar aqui a imagem para vocês, né, o intemperismo físico, que é esse daqui, que é relacionado às partes, né, que está relacionado às ações do vento, né, ou seja, as variações de temperaturas, né, como frio, quente, né, então vai fazendo com que as rochas elas vão se desgastando e formando também um novo tipo de solo, né? Então aqui o temperismo físico, temos aqui o temperismo químico, né, que é a ação dos elementos químicos da água na rocha, vai fazendo com que elas desgaste, né? E aqui os intemperismos biológicos, né? Ou seja, a ação dos vegetais se introduzindo na rocha e modificando, dando características para o solo, né? Bom, então, gente, isso ocorrendo, né? Também tem outros detalhes, ou seja, que eu falei, né, ao explicar os intemperismos, que é a questão do clima. Né? Então, a chuva, o sol, o frio, o vento, né? São todos eles que faz parte desse conjunto, estão relacionados ao que chamamos de intemperismo, né? As ações climáticas. Né? E o resultado de tudo isso é o desgaste das rochas, que aí vai formar os solos, certo? Bom, temos aqui na página 430 as formas, né, dos tipos de solo, né? Temos aí as classificações, né? Material orgânico sempre vai estar aqui mais próximo da superfície, o solo superior, solo inferior. Então, quanto mais vai aprofundando, mais vai chegando às rochas, né? Fragmentadas e mais aqui a última parte, as rochas compactadas, né? Aqui na parte mais embaixo, as rochas que contêm minerais, né, materiais sólidos. Aqui nas rochas fragmentadas, né, essas mais quebradinhas, existem outros tipos, né, de minerais. Né, enfim, todas elas têm algum tipo de mineral. Né? Então, vai depender
da região onde vai estar essa classificação aí de determinados minerais, né? E aqui temos aqui agora, né, com a ação do intemperismo, temos a origem do solo aí, né, os solos que nós costumamos a ver, principalmente quando a gente vai viajar nas estradas, né, no interior, nas estradas de terras. Então ali, dependendo da região que você está, é um tipo de solo, né? Então o tipo de solo ele provoca erosão, né? Ele provoca a erosão, que vai depois dar características ao solo. Aqui, ó. Então, a erosão, depois que ele vai dar característica ao solo, a erosão nada mais é que o desgaste, né, do solo, ocasionado pela chuva, pelo vento, pela água, pelo frio, pelo calor, enfim. E isso, né, vai dar uma alteração na formação do solo, né? Então, relacionado aí ao intemperismo, né? Aí vamos para 430, que já falamos, 431. Bom, então aqui na 431, na página, a gente vai ver, né, o resultado dessa decomposição do solo, né, dessa alteração na formação do solo, que vai resultar na formação do solo. Temos aí a classificação, né, desse solo, ou seja, temos aí as características que vai nos mostrar, né, como que o solo como que esse perfil do solo, né? Então temos aí as camadas do solo, né, devido à ação do temperismo, e temos aí as características do solo. Tem uns que são mais escuros, mais claros, mais com textura mais pastosa, outra mais seca, né, outra mais consistente, outra mais compactada, né, ou enfim, vamos ter os tipos de solo. Então vamos ver aqui o primeiro, né, que a gente pode considerar solo eluvial. Então o solo eluvial ele vai mostrar para a gente que ele tem uma decomposição, resultado de uma decomposição da rocha-mãe, né? A rocha no período aí chamado plutanismo, né? Muito rico em minerais, né? Composto por um pouco de material orgânico, né? Um solo muito fértil, né? E normalmente aí, ou melhor, e a aparência, a coloração dele é bem avermelhado, né? Solos eluviais, esses daí, né? Então tem uns que vai ter, no caso aqui, ele tem um pouco de presença de umidade, no caso. Depois vem o solo aluviais, solos que estão aí mais presentes em regiões alagadas, né? Regiões de rios, então solo muito úmido, né? Então ele está muito presente no Pantanal, né? Região centro-oeste do Brasil, por exemplo, regiões de planície, né? Então, não só em rios, mas em regiões alagadas, mas também em regiões de geleira, né? Essa presença desses solos chamados aluviais. Então aqui a região, né, alagada, onde se encontra esse solo. Depois temos solos orgânicos, né, ou seja, onde vai mostrar para a gente como é um solo que ele foi modificado pelo homem, né, ele foi preparado pelo homem, porque ele contém muita presença de material orgânico, né, ou seja, matérias vivas, né, e passou por um intenso processo de decomposição, resultado também aí da mistura de seres, né, vivos, né, material orgânico que fala. Esse solo está muito na superfície da terra e é muito utilizado, preparado para o plantio, né, para a agricultura. Então a gente pode ver aqui a coloração dele que é bem escura, né, na cor preta, né. Então é um solo, um tipo de terra, né, que
preparo não só do plantio, mas também para plantar algum tipo de vegetação, né? Algum tipo de plantinha, de flor, enfim. Esse tipo de terra, né? Acredito que a mãe de vocês já comprou para fazer um vasinho ali para plantar algum determinado tipo de planta, né? Então a gente compra, pode ver que a cor dele é bem escura, bem preta mesmo, né? Por quê? Porque tem presença de material orgânico nele, no solo, na terra, né? Bom, aí depois aqui no finalzinho tem as cores do solo, né? Então, como eu falei para vocês, né? Avermelhado, né? Porque tem aí resultado da decomposição da rocha mãe, né? Contém aqui muito minério, né? Como basalto. Aqui o solo escuro, aquela terra que se utiliza para plantio. E aqui temos um solo que eu não falei, né? Ali antes, os solos de coloração mais clara, né? É um solo de textura arenosa, né? Resultado de decomposição da rocha calcária, né? Ele é bem clarinho, né? E é um solo muito rico, muito fértil por causa do calcário, certo? E vamos parar por aqui, pessoal, porque vamos continuar numa próxima aula, né? Falar do uso e degradação do solo, né? Então vamos ver aqui como que aí o homem, né? Ele vai estar lidando com o solo, com a utilização desse solo, se, enfim, ele faz uso do solo correto ou não faz, se ele preserva ou não preserva, se ele explora muito o solo ou não explora. Então a gente vê no vídeo 2 aqui, tá? Então é isso, pessoal. Atividade eu vou deixar lá no Classroom relacionado a isso, tá? Mas aí, já adiantando, façam as anotações de vocês no Classroom referente a essa aula, tá? Que eu vou considerar como atividade, tá? E aí depois continuaremos esse capítulo numa próxima aula, no próximo vídeo. Tá bom, gente? Tudo de bom, espero que tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.